Olá novamente a todos, é o nosso segundo vídeo sobre o conteúdo matrizes. Hoje falaremos um pouquinho sobre operações entre matrizes, tá ok? Então vamos lá, adição entre matrizes, né? Então, sejam as matrizes A e B, prestar atenção que as duas têm que ter o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. Define-se a adição de A mais B sendo igual a uma matriz C, que também tem o mesmo número de linhas e colunas, em que cada elemento da matriz C é dado por essa operação aqui. Então, o elemento de C de posição IJ é o resultado da adição do elemento de A mais o elemento de B de mesma posição IJ. Percebam isso, tá bom? Vamos dar um exemplo? Olha só, uma matriz de 3 linhas e 2 colunas, mais uma outra matriz de 3 linhas e 2 colunas, tem como resultado uma matriz de 3 linhas e 2 colunas. Tá ok? Como que nós vamos fazer essa adição? Então, lá, elemento primeira linha, primeira coluna, eu vou adicionar com elemento primeira linha, primeira coluna. Elemento primeira linha, segunda coluna, com elemento primeira linha, segunda coluna. Elemento segunda linha, primeira coluna, com elemento segunda linha, primeira coluna. Ok? Vamos lá? E assim sucessivamente. Então, 1 mais 7, 8. 2 mais 8, 10. 3 mais 9, 12. 4 mais 10, 14. Agora, terceira linha, primeira coluna, vou adicionar com terceira linha, primeira coluna. 5 mais 11, 16. E para finalizar, 6 mais 12, 18. Tá ok? Vamos dar uma olhada na subtração? Como que é feita a subtração? Então, de novo, duas matrizes. Percebam, mesmo número de linhas, mesmo número de colunas. Eu vou ter como resultado da subtração uma matriz também com o mesmo número de linhas e mesmo número de colunas, que as duas primeiras. Bom, onde cada elemento da matriz C vai ser resultado da subtração do elemento da matriz A com o elemento da matriz B, desde que eles tenham os mesmos índices. Percebem? Vamos dar um exemplo. Está aqui, uma matriz de 3 linhas, 2 colunas, eu vou subtrair de uma matriz 3 linhas, 2 colunas, tem como resultado uma matriz de 3 linhas, 2 colunas. Vamos lá? De novo, elemento primeira linha, primeira coluna, menos primeira linha, primeira coluna. Então, menos 1, menos 7, vamos lá? Menos 1, menos 7, menos 8. Primeira linha, segunda coluna. Vou subtrair da primeira linha, segunda coluna. Então, 2 menos menos 8. Então, 2 menos menos 8. Então, estou subtraindo um número negativo. Então, como se eu estivesse adicionando. Então, vai ficar 2 menos menos 8, 10. Ok? Segunda linha, primeira coluna, subtrai segunda linha, primeira coluna. Então, 11 menos 9, 2. 11 menos 9, 2. 7 menos 2, 5. 7 menos 2, 5. Terceira linha, primeira coluna, eu vou subtrair da terceira linha, primeira coluna. 5 menos 11, menos 6. E 6 menos 2, para terminar, 4. Tá ok? Próxima operação, multiplicação de um número real por uma matriz. Então, vamos lá. Seja uma matriz A, né, de n linhas, n colunas, e um número real alfa. Eu vou definir a multiplicação desse número por essa matriz como uma outra matriz de mesmo tamanho da A. De que forma, Galhardo? Cada elemento da matriz multiplicação do número real pela matriz é o elemento de A vezes o número real. Galhardo, não entendi. Olha só, criança, jovem, né? Fazer um número real multiplicado por uma matriz simplesmente é distribuir esse número por cada elemento dessa matriz. É o que está escrito aqui. Vamos dar um exemplo? Olha só, eu tenho aqui uma matriz de 4 linhas, 5 colunas, então uma matriz 4 por 5. E eu estou multiplicando essa matriz pelo número 2.
Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e multiplicar o 2 por cada um desses elementos aqui. Então, olha só. 2 vezes 1, 2. Então, olha, estou multiplicando 2 pela primeira linha, primeira coluna, vai parar na primeira linha, primeira coluna. 2 vezes menos 1, menos 2. Lá, 2 vezes primeira linha, segunda coluna, vai parar lá, primeira linha, segunda coluna. 2 vezes meio, 1. Olha lá. Estou multiplicando 2 pelo elemento primeira linha, terceira coluna, parou na primeira linha, terceira coluna aqui também. 2 vezes raiz de 3, 2 vezes raiz de 3. Lembrando que como 2 é racional e raiz de 3 é racional, não consigo fazer essa multiplicação, só indico. Mas como raiz de 3 é a primeira linha, quarta coluna, o resultado veio na primeira linha, quarta coluna. Mesma coisa, 2 vezes π, 2 vezes π. Agora, mudei a linha, vou mudar a linha aqui também. Então, perdão. O 3 é segunda linha, primeira coluna, 2 vezes 3, 6, parou na segunda linha, segunda coluna. 2 vezes 3 quintos, 6 quintos. 2 vezes menos 2, menos 4. Perdão. Então, olha só, nós vamos distribuir o 2 para cada um desses elementos. E a posição, Galhardo, permanece a mesma aqui. Tá bom? Certo? Vou pegar o 4 aqui, que é terceira linha, quarta coluna. Olha lá, terceira linha, quarta coluna é 8, que é exatamente 2 vezes 4. Beleza? Cuidado para não confundir. Vamos lá, multiplicação de matrizes. Então, eu tenho duas matrizes. Atenção nos índices. Então, a primeira matriz é M por N e a segunda matriz é N por P. Olha só, o número de colunas da primeira matriz tem que ser o número de linhas da segunda matriz. Percebe? Olha lá. A tem M linhas e N colunas, e B tem N linhas e P colunas. Então, o número de colunas da primeira é o número de linhas da segunda. Define-se a operação multiplicação de A por N como sendo C, de modo que os elementos de C, de posição em J, né, tem como são resultado do somatório de T variando de 1 até N. Quem que é N? É o número de colunas de A ou o número de linhas de B. Então, é o somatório de um T variando de 1 até N do produto do elemento A e T pelo produto do elemento BTJ. Galera, complicadíssimo isso. Vocês vão ver que não é. É simplesinho. Vamos traduzir? O que ele está dizendo aqui é o seguinte. Eu vou pegar os elementos da linha de A. Tá vendo? A linha não muda, o que muda é o número da coluna aqui. Então, vou pegar os elementos da linha de A e multiplicar pelos elementos da coluna de B. Vamos pegar um exemplo para resolver isso? Ó. Eu tenho aqui uma matriz 3 linhas por 2 colunas, vezes uma matriz de 2 linhas e 4 colunas. Percebam que o número de colunas é o mesmo número de linhas. Tá bom? Como resultado, guardem esses números. Como resultado, nós vamos ter uma matriz de 3 linhas e 4 colunas. Tá ok? Vamos lá? Então, o que eu vou fazer? Vou fazer linha vezes coluna. Olha só. Então, vou fazer 1 vezes 2 mais menos 1 vezes 0. Está aqui, 1 vezes 2 mais menos 1 vezes 0. Agora, eu vou pegar a primeira coluna. Então, a primeira linha vezes a primeira coluna deu primeira linha, primeira coluna. Agora, primeira linha eu vou multiplicar pela segunda coluna. Então, primeira linha eu vou multiplicar pela segunda coluna. Lá, primeira linha, segunda coluna vem aqui. Então, vou fazer 1 vezes menos 1 mais menos 1 vezes 1. 1 vezes menos 1 mais menos 1 vezes 1. Agora, primeira linha, terceira coluna. Eu vou para a primeira linha, terceira coluna. O resultado vem para cá. Vamos lá. 1 vezes meio mais menos 1 vezes 2.
1 vezes meio mais menos 1 vezes 2. Primeira linha pela última coluna. Então, primeira linha com a quarta coluna. Está aqui, primeira linha, quarta coluna. Vamos lá? 1 vezes menos 2 mais menos 1 vezes 1. 1 vezes menos 2 mais menos 1 vezes 1. Tá ok? A mesma coisa aqui. Primeira linha, aliás, desculpa, segunda linha, primeira coluna. Então, segunda linha, primeira coluna. Meio vezes 2 mais 0 vezes 0. Está aqui. Segunda linha, segunda coluna. O resultado vem na segunda linha, na segunda coluna. Meio vezes menos 1 mais 0 vezes 1. Meio vezes menos 1 mais 0 vezes 1. Mesma coisa, segunda linha, terceira coluna, o resultado vem na segunda linha, terceira coluna. Meio vezes meio mais 0 vezes 2. Meio vezes meio mais 0 vezes 2. Segunda linha, quarta coluna, o resultado vem na segunda linha, quarta coluna. Tá bom? Meio vezes menos 2 mais 0 vezes 1. Tá aqui. E a mesma coisa eu vou fazer com a terceira linha. E colocar aqui. Tá ok? Vamos lá. 1 vezes 2, 2. 0 vezes menos 1, 0. 1 vezes menos 1, menos 1. Menos 1 vezes 1, menos 1. 1 vezes meio, meio. Menos 1 vezes 2, menos 2. 1 vezes menos 2, menos 2. Menos 1 vezes 1, menos 1. Então, eu vou resolvendo cada uma dessas operações e deixando na posição correta onde ela está. É só fazer as adições aqui. 2 mais 0, 2. Então, vamos lá. Olha lá, 2 mais 0, 2. Menos 1 com menos 1, menos 2. Meio menos 2, menos 3 meios. Menos 2, menos 1, menos 3. E assim por diante. Tá ok? Mais um exemplo? Desculpa, algumas observações. Então, sem problema. Observações. A multiplicação de matrizes não é comutativa. Então, presta atenção. Se eu multiplicar, olha só, uma linha, duas colunas, duas linhas, duas colunas, é diferente de eu multiplicar, de eu fazer isso. Aliás, nem dá para eu fazer, né? Porque aqui eu tenho duas colunas e só tenho uma linha. Não dá para fazer a multiplicação. Aqui até daria, ó. O 1 eu multiplico por 1, o 2 por 2, depois o 1 por 2, 2 por 2. Aqui não dá. O 1 e o 2 não tem duas linhas aqui para multiplicar. Então, a multiplicação de matrizes não é comutativa. E a gente pode obter o resultado de um produto sendo zero, mesmo que a matriz A e a matriz B sejam diferentes de zero. Olha esse exemplo aqui. Se eu multiplicar a matriz 1 menos 3 menos 2, 6 por 3, 4, 1, 4 terços, vai dar a matriz 0, 0. Quer ver? Vamos lá. Vamos multiplicar a primeira linha, a primeira coluna. Né, para dar a primeira linha, a primeira coluna. 1 vezes 3, 3. Menos 3 vezes 1, menos 3. 3 menos 3, 0. Primeira linha, segunda coluna. Vai dar primeira linha, segunda coluna. 1 vezes 4, 4. Menos 3 vezes 4 terços dá menos 4. 4 menos 4, 0. A mesma coisa aqui. Menos 2 vezes 3, 6. 6 vezes 1, 6. Menos 6 mais 6, 0. Menos 8 mais 8, 0. Ok? Muito obrigado. Esse vídeo fica por aqui. Bons estudos a todos. Nos encontramos num próximo vídeo falando aí sobre determinantes. Tá ok? Grande abraço a todos. Bons estudos.